frente à escolinha Vida e Sonho, com várias rolinhas aposando aqui, ó, os fios aqui próximo da rolinha, aquela a gente chama rolinha de cara de feijão ou cara de feijão. Ela é moreninha, é marronzinha, é uma rolinha que tem hoje em grande escala dentro das grandes cidades. Ela tem tomado os espaços aí dos pardais, competindo com eles em termos de nutrição, de alimento e até de espaço mesmo. Eles brigam, elas chegam a tirar os pardais do ambiente, principalmente quando elas estão reproduzindo. Elas não têm medo de carro, os carros passam, mas não têm medo porque elas estão muito acostumadas no nosso meio. Elas são rolinhas muito bonitas, são lindas, são pequenininhas e aqui provavelmente elas estão em grande escala porque está na frente de uma criança, numa escola, e as crianças devem jogar alimento para elas. Elas ficam ali procurando alimento em resto de decomposição, alimentos de decomposição não, alimentos que são jogados, tipo pipoca, milho, arroz, resto de comida, resto de pão, e elas comem esses detalhes, apesar que elas comem também, elas também comem insetos, elas comem insetos, larvas de insetos, então o alimento para elas é muito farturoso. Elas estão aqui rodeando essa árvorezinha aqui, ó, estavam quase todas essas árvores, e nessas árvores elas reproduzem, elas fazem um ninho é bonitinho, fazem um ninho e criam de 2 filhotes, mais ou menos, em média, 2 filhotes que vão sair do ninho aí em torno mais ou menos de 18 dias, 20 dias mais ou menos, entre 18 e 20 dias, que é o tempo da reprodução dela. É uma rolinha muito frequente, então é a mais frequente dentro da cidade. Nós temos 2 tipos de rolinha, tem essa que a gente chama de rolinha comum, ou a rolinha cara de feijão, que ela tem a carinha mais branquinha, a cabecinha branca e o corpo todo marronzinho. Os filhotinhos nascem, mas as fêmeas são mais claras e os machos são mais escuros. Normalmente os machos são bem marronzinhos e as fêmeas são mais clarinhas. Se vocês verem ali, ó, no meio que não está dando para ver direito, porque ó, o foco não está dando, mas ele tem 2 ali no murinho ali, ó. Aí tem 2 querendo namorar lá, ó. E elas estão alimentando também, ó, aquela marronzinha de cal que chegou ali agora no muro, é um macho. Elas chegam e se posicionam no meio ali e mostram, às vezes até brigam com as outras. Ali tem um macho e 2 fêmeas. As fêmeas são um marrom mais clarinho, elas estão posando ali provavelmente para alimentar. Assim como os pombos, elas vão muito aonde que tem alimento. E alimento para essas aves, elas têm muita fartura hoje em dia, porque não tem muita comida espalhada aí que as crianças deixam. Normalmente elas frequentam os locais onde o alimento é farto. Elas disputam espaço com os pardais, mas elas sempre ganham, porque elas brigam, elas são valentes, apesar de elas não ter o bico igual do pardal, mas ela é muito valente, ela corre, bate asa neles, espantam eles do local. Olha a quantidade de rolinha que tem, muita, tá vendo? Voaram todas agora, estavam no chão, deve ter aparecido alguma pessoa ali, e elas voaram, elas saem do espaço, né, e voltam quando não tem ninguém. Na verdade é um mecanismo que elas têm de proteção, de proteger o voo, né, porque elas são muito sensíveis. Essas rolinhas são muito frequentes, às vezes dentro da casa da gente, buscando comida. São aves que estão bem presentes aí no nosso meio e convivem com a gente. Elas são bonitas, lindas e vão viver, e cada dia que passa vai estar mais no nosso meio. Porque elas ficam namorando, ó, brigando por espaços que elas dominam, né? Tem um espaço onde que elas já dominam, e até para fazer o ninho elas já vão ajustando ali perto do ninho. Quando ela começa a fazer o ninho, o macho não deixa outra fêmea a posar e outro macho a posar por perto, porque ele domina a situação. Então, na verdade, são aves que estão no nosso meio e que vão por anos e anos aí perpetuar aqui no nosso meio, porque tem alimento para elas à vontade. Eu estou aqui escutando um galo do campo cantar. Ali no meio ali tem uma outra ave que parece que é uma rolinha, um pardal, parece que está lá no meio, lá, um pardalzinho ali no meio, que convive muito bem com as rolinhas e divide o espaço dela. Ali tem 3 rolinhas no mesmo fio, ó, elas estão ali, ó. Elas estão fugindo porque passou um ser humano aqui agora, uma pessoa que
espantou elas, elas ficam com medo. Apesar de nem ter muito medo das pessoas, mas elas não têm muito medo. Ali tem 3 no fio, ó, já tem 3 ali, né? Nessa fiação aqui, nós vamos chegar mais próximo, aproximar aqui, ó. Vocês verem ela ali, tá vendo? Elas ficam nos fios, assim, longos e longos tempos. Às vezes cantando, procurando um namorado, a namorada. Normalmente elas não andam muito em bando, sabe? Elas andam mais sozinhas mesmo. Elas ficam juntas aqui nesse local aqui porque tem alimento. Mas normalmente elas são animais que vivem basicamente sozinhas mesmo, né? Procurando ali um alimento e vivem mais de 2 a 2. Elas criam, os filhotinhos criam asa aqui, agora nós estamos focando nelas aqui, ó. Os foquinhos, as aves começam a sair, elas continuam tratando das aves mais uns 2, 3 dias, 4, 10 dias, até elas ficarem independentes e depois elas vão fazer as suas próprias famílias. A rolinha, gente, ela tem o ato de regurgitar o alimento dentro do papo do filhotinho. Então o que que ela faz? Ela sai do ninho, vai lá, come um alimento, arroz, milho, insetos, e depois de um determinado momento ela volta ao ninho, regurgita o alimento dentro do papo do filhote. Isso faz com que a regurgitação, gente, é um processo voluntário, só as aves fazem isso. Aves e também os ruminantes também fazem essa regurgitação. O vômito, que é como nós que fazemos, o vômito é involuntário, mas a regurgitação é um processo voluntário. A ave quer fazer isso, então ela chega e regurgita, joga todo o alimento dentro do papo do filhote. E com isso ela sobrevive. Além do alimento já estar mais digerido, o filhote já vai ficar mais fácil de digerir aquele alimento e vai sobreviver, mas vai crescer mais rápido. Então, na verdade, elas estão voando ali para um espaço onde tem mais, deve estar cheio de alimento, então elas estão aqui por perto em função do alimento, porque tem uma escola, né, de crianças aqui, e essas escolas elas são cheias de alimentos. Onde que a gente pede aí para poder. Olha lá, estão no muro ali, ó, andando no muro, ó, aquela é uma fêmea, que é mais clarinha, o macho é bem vermelhinho, olha lá, aí o macho normalmente ele é maior e a fêmea é menor um pouquinho. Então são aves que frequentam esses locais, ó, tá vendo? Elas ficam ali disputando espaço com os pardais estão ali, ó, mas ela normalmente um pardal junto com ela. Esses pardais eles comem de tudo, né, gente? Mas eles ficam perto das rolinhas e as já adaptaram com elas. Mas teve uma época, uns anos atrás, que só tinha pardal no Brasil. Era muito pardal. E as rolinhas começaram a competir com eles e diminuiu o índice de pardal no ambiente. Mas olha, essas rolinhas ali, tem olha, a fêmea, ela é bem mais clarinha, tá vendo? Do meio ali, ó, é fêmea, a que passou por debaixo lá é macho, ali vem mais uma fêmea ali, ó. Então, na verdade, são várias rolinhas que estão aqui em função do alimento que está ali naquele local. Elas estão brigando pelo alimento. E, normalmente elas reproduzem onde tem alimento também. Se não tiver alimento, elas não reproduzem. Elas vão reproduzir de acordo com a quantidade de alimento que tem. Então as rolinhas, elas são aves bonitinhas, aves do nosso meio aqui, elas estão no nosso meio há muitos anos. Cada dia que passa ela aumenta mais, porque ela procria muito. É uma ave silvestre, é proibida, tem dentro de casa, tá, não é bom pegar as rolinhas e criar dentro de casa. Ela é feita para viver num ambiente natural. Então, a ave silvestre não pode ser domesticada e ficar dentro de casa. Muita gente às vezes pega um filhotinho aí, não sabe o que é e não sabe como cuidar. Para cuidar desses filhotes, gente, normalmente tem que alimentar ele, igual a mãe. Eu aconselho muito, às vezes, dependendo da idade que tiver, leva o veterinário, para o veterinário orientar, né, como vai fazer a alimentação dessas aves, como vai fazer a alimentação dos filhotes para não deixar eles morrerem, e na maioria das vezes eles caem do ninho, não conseguem sobreviver ali por perto e ficam ali perto do ninho. Se você não tiver um tempinho, fica lá com ela que provavelmente a mãe vai descer e tratar do filhote. Então às vezes é melhor nem resgatar essas avezinhas, deixa no local onde perto da mãe, que a própria mãe vai lá tratar dela. Ela sabe, ela faz um barulhinho, balança as asinhas e a mãe sabe que é ela que está fazendo e vai lá cuidar dela. Então é muito comum
essas aves serem encontradas filhotes do chão, e às vezes as pessoas levam para casa e a pessoa morre. É melhor deixar ela no local mesmo, colocar ela no local, no lugar mais seguro, né? E deixar que os pais vão lá tratar. Porque se você levar para casa e não souber tratar, você vai deixar, ela vai acabar morrendo. Então é melhor às vezes deixar ela no local, que os pais a mãe vai lá no local tratar, porque sempre a mãe e o pai vão estar por perto. Eles não saem muito distante aí não. Então deu para vocês verem aqui as rolinhas, a gente está aqui de frente da escolinha aqui, uma escolinha de criança. Tem várias rolinhas aqui, tem muitas. Eu vou lá até levantar lá agora. Elas estão lá no fio agora, passaram por fio ali, ó. Tem muitas rolinhas no fio ali, ó. Ali uma, duas. Então a gente tem várias rolinhas aqui nesse espaço em função do alimento, nem não é em função da coisa. Provavelmente deve ter um ninho delas, uma dessas árvores aqui, que elas gostam de fazer um ninho nessas árvores assim, naqueles cantos de casa, essas casas mais velhas reproduzem muito ali, e tem que ter cuidado, não pode deixar essas aves ficar reproduzindo muito, né, porque senão vai virar praga aqui no nosso meio. Apesar que elas nos ajudam a coletar restos de decomposição, alimentos que ficariam no chão, elas alimentam ali e acaba limpando o ambiente, né? Elas limpam o ambiente também. Então é umas aves que estão no nosso meio e que vão continuar aí por anos e anos. Nós temos que ajustar isso para não deixar isso para não virar praga e não poder começar a atrapalhar a nossa relação com elas, né? Desde que elas estejam no nosso meio aqui com o adequado, que elas estejam aqui, não estejam sendo maltratadas, elas vão ser bem-vindas no nosso meio, porque elas são bonitas, enfeitam o nosso meio, faz parte, traz a natureza para perto da gente. Agora, pega esse conselho meu, não tire, se você achar uma rolinha no chão, não tire a do local, tenta ficar ali junto com ela, adaptar para ver se a mãe está aí lá tratando, porque normalmente a mãe está aí tratando, então pega, ela coloca, às vezes você consegue achar o próprio ninho, né? Aqui, ela voltou pro chão aqui, ó, tem duas rolinhas aqui do chão aqui, ó, filhotinhas, elas estão aqui caçando os restos de decomposição, a comida que está aqui no chão. Elas fazem esse trabalho de limpeza do chão, limpa, ali o cocôzinho dela é pequenininho, né? Ela faz o cocô ali e fica ali no chão. Aí eu vou olhar, não sei se essa ave consegue transmitir a criptococose, que é uma das doenças transmitidas pelo pombo. Vou confirmar isso para falar isso aqui em vídeo. Mas normalmente não tem relatos de que elas transmitem doença para a gente. A menos também, né, gente? Claro que a gente tiver muito falta de higiene, pegar nas fezes dela. Eu aconselho sempre, quando tem, por exemplo, um espaço igual esse aqui, onde tem muita rolinha comendo no chão, joga uma água antes para depois varrer, para depois não subir aquela poeira, que é a poeira que pode trazer essa criptococose, que é uma doença que está nos pombos e provavelmente elas também já devem estar transmitindo. Eu vou consultar isso hoje, vou olhar, mas nós estamos aqui para falar da rolinha fogo pagão, a rolinha comum, ou rolinha que a gente chama de rolinha cara de feijão. Cara de feijão é quando a gente substitui ela no interior, que ela tem a carinha branquinha, um rosto, uma cabecinha branca e o corpo marronzinho. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Nós estamos aí no próximo vídeo aqui fazendo um outro vídeo de outra ave. Aqui nós vimos os pardais e as rolinhas, né, gente? Nós filmamos aqui os pardais, nós vamos falar deles depois também. Mas em especial nós estamos falando da rolinha aqui de novo, mais uma vez, que é uma ave muito dócil, bacana, que traz uma sensação de natureza para dentro da cidade, né? E aquele cuidado que tem que ter. Achou um filhotinho de rolinha, deixa ele lá no chão, observa se os pais não estão por perto, não tira ele, porque às vezes você pode não saber tratar dele, né? E às vezes se achar, é melhor levar o veterinário, que o veterinário vai poder te ajudar nisso, né? O veterinário vai saber qual que é a comida que ela vai comer, como tratar dela, né? E até que possa soltar ela de novo na natureza. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.